Nós estamos aqui com o advogado, ex-governador do Piauí, ex-senador, ex-ministro, um homem que tem uma história belíssima nesse país, que é o doutor Hugo Napoleão do Rego Neto. É um prazer muito grande, doutor, ter aqui o senhor no nosso Pauta Judicial para falar do que o senhor está vivenciando mais do que nunca, que é a advocacia brasileira. Quais as novidades da advocacia para o doutor Hugo na capital federal, já que o senhor está mais situado lá do que aqui? Eu quero dizer que eu sou muito grato a essa gentileza do Pauta Judicial, poder dizer algumas palavras e, em primeiro lugar, que eu sou extremamente grato a Deus e ao povo do Piauí que me deu a oportunidade de servir. Aliás, na vida, o que nós devemos fazer? Servir ao próximo. Nós devemos ser altruístas e não egoístas. Nós devemos ser positivos e não negativos. Nós devemos ter o espírito para cima e não para baixo. Eu costumava dizer em palanque, eu sou o homem da soma, não da divisão. Eu sou da multiplicação, não da diminuição. Enfim, eu quero dizer que a construção é o meu lema. Tive a oportunidade, eu deixo aqui 2 ou 3 ou 4 exemplos, como governador, de criar o ESP, na época com o nome de FADEP, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Educação no Piauí. O Hemocentro, o hospital infantil, de tratar o funcionalismo como menina dos meus olhos, ou seja, com carinho daqueles que trabalham de manhã até de noite, servindo o estado do Piauí. E assim, com fazendários, com professores, com médicos, enfermeiras, atendentes de enfermagem, com professores, com as categorias todas, graças a Deus, eu me identifiquei bastante. Eu não sei qual é o tempo que eu disponho, eu estou calculando aqui. Todo o tempo do mundo aqui no Pauta Judicial. Muito obrigado. Então eu vou chegar à sua pergunta para dizer que também eu tive a oportunidade de ser ministro de Estado desse país 3 vezes. Eu fui ministro da Cultura, ministro da Educação e ministro das Comunicações. O das comunicações, eu trouxe, por exemplo, esse aparelho para o Piauí. O telefone celular foi no meu período. Como ministro da Educação, eu iniciei o hospital universitário, que aí está como orgulho para todos nós. Enfim, eu tenho um legado, graças como eu digo, a Deus e à generosidade do povo piauiense. São 224 municípios, eu conheço todos os 224, de andar mais de uma vez. E agora tenho aqui no coração do nosso estado, em Teresina, uma filha, Isabela, que estuda medicina, minha filha com a Leda Napoleão, chamada professora Leda, e a Maria Paula, que estuda Direito em Brasília. Tenho mais a Patrícia e o Aloísio, das primeiras núpcias, que são, respectivamente, engenheira e advogado. Mas hoje voltei à advocacia, é o que sempre moveu a minha vida, e por isso mesmo a SEAT Editora, que é uma editora que é uma universidade em São Paulo, está lançando meu livro intitulado Eu Fui Advogado de JK. De fato, eu tive essa oportunidade de ter sido advogado do presidente Juscelino Kubitschek durante o período de exceção. Não foi nos períodos normais da vida, mas sim durante o regime militar. Foi durante aquele tempo em que houve a Comissão Geral de Investigações, um órgão de exceção, um tribunal de exceção, formado no Ministério da Justiça da época. E lá, juntamente com Sobral Pinto, Evaristo de Moraes Filho, Cândido de Oliveira Neto e sob os auspícios de Vitor Nunes Leal, ex-ministro do Supremo Tribunal, autor das súmulas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e que foi aposentado com o piauiense Evandro Lins e Silva, com Hermes Lima e quase que sendo também Gonçalves de Oliveira, 2 nomeados por Juscelino e 2 pelo ex-presidente João Goulart, o Jango, e que foram aposentados mais por terem sido nomeados por eles do que por serem homens que eram realmente corretos, dignos e grandes juristas. Só o Gonçalves de Oliveira que renunciou meia hora antes e não foi atingido
pelo AI-5, o ato institucional número 5 da época. Mas Gonçalves de Oliveira me disse um sobrinho dele que ele costumava dizer que a economia, eu cito, não estou endossando nem deixando de endossar, mas ele dizia: a economia é a ciência com a qual e sem a qual tudo continua tal e qual. É uma abordagem de quem achava, é um trocadilho, de quem achava o que na realidade não condiz, porque os economistas são os homens hoje, como o Paulo Guedes, que levam adiante a nossa canoa, como Delfim Neto no passado, como Hernani Galveias, como Eugênio Goudin, como Roberto Campos e tantos grandes economistas do nosso país. De modo que eu estou hoje advogando nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Federal de Recursos, no Tribunal de Contas da União, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região também, que abrange inclusive o estado do Piauí, e tenho algumas parcerias com alguns colegas extremamente distintos, dentre os quais, em cujo escritório estou, e por isso vou nominá-lo, o Dr. Ricardo Wilton, que é, sem favor nenhum, um dos grandes causídicos, um dos grandes juristas que a terra piauiense produziu nos últimos anos. Mas além da advocacia nos tribunais superiores, você também está no tribunal arbitral. Estou. Como é que funciona o tribunal arbitral? Funciona numa lei de 1997, de autoria do então senador e que foi vice-presidente da República, Marco Maciel, senador pelo estado de Pernambuco, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e que, sem dúvida, foi um dos grandes arautos da modernidade. Ele, à época, apresentou um projeto de lei, que converteu-se em lei, depois alterada em 2015, que instituiu as Cortes de Justiça Arbitral, instituiu a arbitragem, a mediação, e assim, hoje há cortes que são entidades civis, sociedades simples pela legislação, e que fazem julgamentos que até são apreciados, ou cuja existência é apreciada pelos tribunais, pelos magistrados, pelos juízes, por que não dizer, pelos desembargadores e ministros, porque ajudam a desafogar um pouco. Eu digo com franqueza, outro dia eu falei para um magistrado: olha, eu não tenho inveja nenhuma de sua função, eu tenho profunda admiração, mas não tenho inveja porque eu imagino o trabalho. O senhor acaba de julgar um assunto depois de denodado estudo e aprofundamento na doutrina, na jurisprudência, e dá uma sentença, ou os tribunais proferem um acórdão, e em seguida entram 10 causas, de modo que são demandados terrivelmente, diuturnamente, noturnamente, para os afazeres da justiça. Então eles apreciam a Corte de Justiça Arbitral. Eu, antes de... Quem está ocupando, doutor, essa corte com o senhor? Eu direi, só para mostrar como é difícil, eu fui aluno de Moreira Alves, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, fui aluno de Direito Processual Civil à época, em 2 anos da faculdade. E um dia cheguei no Supremo Tribunal, eu era senador, e levei um assunto do Piauí, que estava sob a relatoria do ministro Moreira Alves. E me sentei num sofá e ele no outro. Nossos companheiros de sofá, o dele e do meu, eu aponto assim porque ele estava aqui à minha direita, eram pilhas de processos. Pilhas de processos. Anos depois, também levando um assunto aqui do Piauí para seu filho, desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Moreira Alves, notei na sala dele, até onde nós conversávamos, pilhas de processos. E eu disse, foi para ele: não tenho, se não admiração, mas não tenho inveja. Os senhores são homens que não dormem, as senhoras e os senhores, porque, afinal de contas, cuidam da vida de terceiros e decidem sobre situações
nacionais, estaduais, municipais, pessoais, condenou com profundidade e aí estão levando a missão adiante. Mas a Corte de Justiça Arbitral de Brasília é situada no Lago Sul e é uma Corte de Justiça Arbitral, eu já pertenço a ela desde 2015, já lá vão, portanto, 4 anos, em que se pode ler no site www.cojabtf.com.br. O presidente é o ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi, e o Mar Galvão. E tem como membros o Dr. Oswaldo Garcia, engenheiro, que foi presidente do BRB, ou seja, o Banco Regional de Brasília, a ministra Maria de Assis Calsing, que acaba de se aposentar do Tribunal Superior do Trabalho, eu mesmo, e o Dr. Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República. Então nós julgamos em 6 meses causas mediante arbitragem, tentando primeiro a conciliação. Se isso não é possível, nós então damos a decisão que é irrecorrível nos termos da própria lei. Isso me satisfaz, quer dizer, ao lado do escritório de advocacia, eu tenho essa outra função quase que judicante, digamos assim. Doutor, o senhor foi governador do estado do Piauí, senador, o senhor contou aqui a história do Piauí todo, é testemunho da sua vida pública. O senhor é advogado inscrito na OAB do Rio de Janeiro. Inclusive, se comentava aqui antes da entrevista, parece que há de número 15 mil a sua ordem. A OAB do Rio tem mais de 200 mil advogados hoje. E o presidente do Conselho Federal é carioca, que é o senhor Santa Cruz. Ele está num embate aí político muito forte com o presidente da República. Eu não poderia tocar nesse assunto, até porque o senhor é inscrito no Rio. Qual é a opinião? Essa lide, essa briga que envolve o presidente da República junto com o presidente da Ordem do Rio, isso não é muito bom para a advocacia, não, doutor? Então, o presidente da Ordem do Rio, só para terem uma ideia, foi colega de faculdade do meu filho Aloísio. Por aí podem imaginar. E a Ordem dos Advogados do Brasil, minha inscrição é do Rio de Janeiro, porque eu estudei lá. Eu me formei na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, porque eu fui criado em boa parte pelos meus avós. Meu avô Hugo Napoleão do Rego, de União, e minha avó Matilde de Almendra Freitas, de José de Freitas e filha do próprio José de Freitas, filha de José de Almendra Freitas. E meu pai, diplomata, morava no exterior com a minha mãe, Aloísio e Regina. Moravam no estrangeiro e eu estudava no Rio de Janeiro. E estudando no Rio de Janeiro, morava na casa dos meus avós paternos, piauienses. E lá, então, estudei, fui criado, estudei. Eles me traziam inexoravelmente todas as férias. Eu vinha desde menino e jovem, não só para Teresina, como vinha a José de Freitas, a União, desde muito garoto. E então depois vim morar aqui, acabei morando no Piauí, mas então meu avô era deputado federal pelo Piauí no Rio de Janeiro, que era a capital da República. O Palácio Tiradentes, que hoje é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, era a Câmara dos Deputados. Então lá meu avô chegou a ser inclusive líder do governo do presidente Juscelino Kubitschek. E teve uma atuação, ele foi o homem que defendeu em primeiro lugar o Porto de Luiz Correia, que na época chamavam Porto de Amarração, e a barragem da Boa Esperança. Ele constituiu uma comissão presidida pelo Dr. Evaldo Correia Lima, piauiense, que chegou à conclusão de que, dentre várias medidas de valorização do rio Parnaíba, a barragem era substancial. E a primeira licitação para a construção da barragem da Boa Esperança, que agora inclusive está sendo ampliada na sua potência, agora mesmo, já no governo Bolsonaro, na realidade foi no presidente Juscelino Kubitschek a primeira licitação.
para a construção da barragem. Bom, essa situação é extremamente delicada, né? Eu acho que o bom senso há de prevalecer, que nós brasileiros somos, acima de tudo, homens da concórdia. Não devemos ser da discórdia. É aquilo que eu digo, somar e não diminuir, multiplicar e não dividir. Eu espero que as partes cheguem a um denominador comum com a glória do respeito mútuo, da solidariedade, e eu acho que esse é o caminho que vai ser seguido. O senhor, com toda essa juventude, e quando foi agora a certos pontos em Teresina, foi abraçado, o povo pedindo volta Hugo, aquela coisa toda. Questão política, doutor Hugo, não passa mais pela vontade do senhor? Eu devo dizer que eu tenho sido tratado com muito carinho, com muito afeto nas ruas, por onde eu ando. Se eu desço aqui, por exemplo, a Álvaro Mendes, no centro de Teresina, ou se eu vou a um shopping center, ou a um supermercado, uma repartição pública, ou um hospital, onde eu ando, graças a Deus, o povo me trata com carinho, com consideração, com respeito. Afinal, desse povo eu sou originado, e a esse povo devo tudo. Eu não diria que tenho essas pretensões, não. As pessoas querem, volta, Hugo, volta, mas eu acho que a minha parte já foi cumprida durante algumas décadas, e que é preciso deixar que o Piauí toque, porque tem muitos valores aí pela frente. Pauta Judicial agradece ao senhor, portanto, aqui no Muito obrigado por essa oportunidade. E colocar os nossos microfones à sua disposição para suas considerações finais. Agradecer, foi um dia muito agradável aqui, em que eu pude expor minhas ideias e dizer um pouco daquilo que eu penso. E mais uma vez agradecer a todos a atenção que jamais me faltou. Obrigado a todos.